começar falando aí do INSS, da roubalheira dos aposentados, em 6,3 bi desviados de aposentados e pensionistas. O INSS anunciou hoje a devolução de cerca de 292 milhões de reais. Eu fiz as contas, Krieger, 3% para aposentados e pensionistas. E já vai começar a devolver essa grana de dinheiro público, né? Entre os dias 26 de maio e 6 de junho. O valor é referente às mensalidades de abril, que foram descontadas por sindicatos e associações indevidamente, mesmo após o bloqueio desta modalidade. Bloqueou e continuaram descontando, é brincadeira! O órgão explicou que os valores foram descontados porque a folha de pagamento do mês já havia sido rodada antes da determinação de bloqueio. Os valores serão depositados na conta que os segurados recebem o benefício mensal, ali mesmo. A data da devolução varia conforme o número final do benefício. Você aí que está tendo dificuldade para obter a devolução do seu benefício, mande para as nossas redes aqui da Jovem Pan. Nós vamos denunciar aí todas as dificuldades de aposentados e pensionistas em receber de volta os valores que foram desviados. Eu vou abrir com ele, com meu querido, meu amigo, Paulo Loyola. Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros da mesa. Boa tarde a você que está assistindo a gente, pelo carinho, principalmente o pessoal do YouTube aí, sempre muito carinhoso. Bem, Capês, essa é uma questão que, sem nenhuma dúvida, acho que um dos pontos mais graves que vem acontecendo no país, principalmente em relação ao público que é impactado nessa questão do INSS. Acho que precisa revisar como um todo esse processo. Acho que a gente precisa rever, inclusive, se deveria ser papel do INSS fazer esse tipo de desconto vinculado a contribuições sindicais. Acho que é um ponto que poderia também aí diminuir esse tipo de possibilidade e de desvio. Agora, eu acho que cabe somente a gente pedir e acompanhar muito de perto para que seja investigado e sejam punidos exemplarmente todos os envolvidos nesse caso. Muito bem. Meu querido Luiz Augusto Durso, olha, essa questão de INSS, fui dar uma estudada, Durso. Em 1991, tem uma lei lá, 8213, a lei 8.213 de 91. Essa lei, no artigo 115, inciso 5º, é que permitiu os descontos nas mensalidades. Aí que começou. Mas, por enquanto, no começo, era meio discreto. Quando chegou o ano de 2019, isso é uma coisa importante para a gente pontuar, o governo do Jair Bolsonaro emitiu uma medida provisória. Essa medida provisória é a medida provisória 871 de 2019. Essa medida provisória diz o seguinte: a cada ano, o aposentado ou pensionista tem que autorizar novamente o desconto. Só vale por um ano. Aí foi para o Congresso Nacional. Acho que é bom a gente atribuir as responsabilidades a quem tem. E o Congresso Nacional, em 2019, transformou a medida provisória em lei. E aí disse, a revisão é feita a cada 3 anos. A medida provisória queria que a revisão fosse feita de ano em ano. O Congresso Nacional aumentou para 3 anos. E quando chegou em 2022, o mesmo Congresso Nacional fez outra emenda e acabou com essa revisão. E quem assinou essa emenda, na época era deputado federal, é o atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Ou seja, ele contribuiu para que acabasse o direito de revisão, que o aposentado dissesse: eu autorizo novamente o desconto, não precisou mais. Isso facilitou as fraudes. Como é que você vê todo esse escândalo, meu querido Luiz Augusto Durso? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos amigos da bancada, audiência da Jovem Pan. É um escândalo absurdo e o Capês mostra uma história interessante para a gente ver que tentou-se mudar alguma coisa e, na verdade, o próprio Congresso, junto da atuação do Poder Executivo, voltou atrás.
porque esse tipo de controle é necessário. Aquela ideia da premissa que o aposentado deve saber quanto ele vai receber e quando não está recebendo o valor cheio, ele deveria desconfiar que está tendo algum desconto, é impensado. O aposentado normalmente nem sabe quais são ali os descontos, não sabe o valor final que vai ser recebido. Ele sabe que normalmente por mês ele recebe aquele valor. Então esse desconto, ele é quase que escondido e as pessoas não conseguem controlar. Sem o controle, não tem como denunciar. Por isso que a ideia da medida provisória era super positiva, que trazia a obrigação de todo ano o indivíduo revisar, né, o beneficiário revisar, e diante de alguma incongruência ele poderia denunciar. Mas é claro que quando criam essas medidas, muitos não têm interesse, porque o controle gera risco ao esquema, que foi desmascarado agora em 2025, mas mostra que isso já tem anos. O rombo é bilionário, é absurdo. E é interessante, Capês, porque aqui a nossa notícia que você abre o programa é dizendo que usaremos o dinheiro público para pagar, o que infelizmente não tem muita saída, porque se nós formos atrás dos autores, eles vão uma hora ou outra ter que ressarcir o erário, mas agora o aposentado está sem o dinheiro. E nós temos realmente, de alguma forma, compensá-lo. E nós temos também a iniciativa disso ser automático, né, por medida administrativa, e não obrigar todos a moverem ações judiciais. Isso também é positivo, né? Agora, né, para a gente revisar a questão que já é um caos, porque pelo menos a gente devolve um pouco do dinheirinho que é de direito daquele indivíduo e que às vezes faz falta. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente não pode deixar que isso a história apague. Daqui para frente, a gente precisa criar meios de controle para que não possam existir esses esquemas e, principalmente, para que os responsáveis sejam, de fato, punidos no rigor da lei penal, mas também que, obrigatoriamente, de alguma forma, usem o próprio patrimônio para restituir o dinheiro público que está sendo gasto em toda essa história. Agora, Maria de Carli, tem outro escândalo aí, que é dos empréstimos consignados. Eu, quando fui presidente do PROCON, isso já estava ocorrendo, vem ocorrendo continuamente. Ou seja, o aposentado assina uns papéis, recebe alguma visita lá, pessoas humildes da zona rural, às vezes assina o papel, às vezes não assina. E é feito um empréstimo consignado, começa a ter descontos com juros extorsivos direto do Olerite. Gente que era para ganhar um salário mínimo e ganha 2/3 do salário mínimo, porque 1/3 vai para descontos, ou juros, ou esses descontos. Agora eu pergunto a você, você é cientista política, vamos tentar analisar o desgaste. O escândalo, obviamente, ele não é ligado diretamente ao presidente da República, mas atinge o ministro da Previdência Social e o presidente do INSS, que ele escolheu. Sim. Né? O nome do presidente do INSS, do ex-presidente do INSS, o anterior, já aparece num cartão brochura do tal do careca do INSS, como possível destinatário de propina, ao lado do ex-procurador-geral do INSS. Então, como é que você vê esta avaliação? O Carlos Lupe já tinha sido envolvido num escândalo em 2011, quando foi ministro do Trabalho da Dilma Rousseff, foi demitido sob suspeita de corrupção, volta novamente, é afastado em meio a um escândalo de corrupção muito parecido, e isso pode, em primeiro lugar, corroer a base de apoio do PDT e desgastar o governo. Como é que você faz uma análise global das repercussões políticas deste escândalo? Olha, Capês, primeiramente falar aqui que tem pessoas que atuam em órgãos públicos, fazem papel público, né, na rede pública e tudo mais, e eles não têm respeito nenhum sequer com o contribuinte. Parece que o dinheiro público ele vem de uma fonte infinita e que é por isso mesmo e se dê muito mal o cidadão de bem que paga ali o imposto. Então, aqui a minha repulsa total a agentes públicos que cometem esse tipo de atitude. E como você mesmo disse, Capês, é uma preocupação bastante grave e grande a que o governo deve estar tendo agora para justamente tentar enxugar gelo deste grande rombo no INSS, porque a gente sabe aqui que a gente está aqui discutindo apenas a ponta do iceberg. Eu lembro que uma semana atrás, quando eu estava no Jornal da Jovem Pan, a gente falou justamente disso. Uma das principais preocupações deste governo era com a devolução do dinheiro das vítimas deste golpe. E a gente fala aqui, né, apenas 3% do valor que a gente sabe, vejam, valor que a gente sabe que foi desviado, que estima-se que seja 6 bilhões, mas há estimativas que é mais alto. Pode chegar até 8. Então, e
3% disso, beleza, vai enxugando o gelo, com o que pode. Muitos se questionavam de onde vai sair esse dinheiro? Num cenário que a gente vê uma questão, né, com as contas e toda uma crise fiscal relacionada a esse governo. Então, é muito complicado porque, voltando à questão política, o governo atual, o governo Lula III, vive o seu pior momento de popularidade, todos aqui sabemos. Lula tem uma vasta carreira política e ele vive, de fato, o seu pior momento, onde ele perde base de apoio com mulheres e jovens, e agora isso vai piorar ainda mais a sua figura. Temos ministros nomeados que não querem assumir cargos ministros. E você aqui mencionou o PDT, que é um partido importante de composição da base deste governo, que provavelmente vai haver uma racha aí de apoio para com o atual governo Lula. Por último, Capês, esses nomes chaves que a gente sabe que são, né? Por exemplo, o atual ministro, que era secretário executivo da pasta. Ou seja, o atual ministro, que ocupa o lugar do Carlos Lupe, ele sabia de tudo. Inclusive, está nas atas das reuniões onde foi discutido justamente este rombo. Então, isto é muito grave para um governo que já está extremamente impopular. Eu não sei. Eu acho que o Sidônio deve estar aí sem umas belas noites sem dormir. Vamos... É o Sidônio Palmeira, que é o secretário-geral de comunicação. Ela se referia aqui a que tanto o ministro da Previdência Social quanto o seu número 2, que é o atual ministro, Volney Queiroz, e o Carlos Lupe, foram alertados numa reunião em 23 de junho dos escândalos, não aceitaram discutir o assunto, não colocaram na pauta da reunião seguinte e jamais voltaram a tratar desse assunto. E o número 2, que é o Volney Queiroz, é o atual ministro da Previdência Social, ou seja, não resolveu o problema, manteve a aura de suspeição e o PDT se sentiu ainda atingido e saiu da base. Muito bem. Eu vou ler... Bruce, por favor. Uma sugestão, só para a gente... Não, por favor, quero te ouvir. Por que a gente não usa o fundão eleitoral do ano que vem para pagar esse rombo? Vamos usar dinheiro público, mas dinheiro que vai ser mal gasto ano que vem. Vamos usar o fundão eleitoral. Muito bem. Agora o seguinte, meu querido Henrique Kriegner, eu vou ouvir você e depois vou aproveitar aqui, porque meu querido Paulinho Loyola, nós temos, às vezes existem algumas divergências de opiniões, é bom da democracia que nem todo mundo concorde, mas ele é um dos melhores profissionais de marketing político. Eu vou fazer uma pergunta para você e vou fazer a mesma pergunta para ele, que é o potencial de desgaste e a guerra das narrativas disto aqui. Muito bem. O deputado federal Nicolas Ferreira e a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, estão trocando farpas sobre a possível abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso, com o objetivo de investigar as denúncias de descontos irregulares em benefícios pagos pelo INSS. Na publicação, citando uma reportagem sobre o tema, o parlamentar afirma que, vamos ver o que o Nicolas Ferreira diz, abre aspas, quem deve não teme. Quem deve teme. Quem deve teme. Foi isso que ele falou, foi quem deve teme. E é verdade, quem deve Em teme. alusão à reunião da ministra com lideranças de centro na última segunda-feira para apelar contra a realização da CPMI. Em resposta, Gleisi escreveu, abre aspas, quem deve teme investigação é Bolsonaro, de quem Nicolas é apoiador. Muito bem. Meu querido Henrique Kriegner, eu não entendi o que essa mulher está falando, o que essa senhora está falando, a Gleisi Hoffmann. Porque se quem teme é o Bolsonaro, por que ele é contra a instauração da CPMI? Se o governo não tem nada a temer, deve apoiar a CPMI. Não é verdade? O Nicolas é apoiador do Bolsonaro e quer. Então, eu não estou entendendo essa contradição nessa narrativa. Como você vê essa fala estranha da ministra Gleisi Hoffmann? Boa tarde, Capês, e todos que nos acompanham. Realmente não faz sentido algum. Aliás, isso segue aí uma tradição das últimas falas, das mais recentes da ministra Gleisi, que também não fazem sentido e não agradam nem a sua própria bancada, nem a oposição. É uma coisa que fica ali realmente levantando o questionamento de que lado que ela está jogando, a não ser do lado dela mesma, né? Porque realmente não só o PT não está a favor da CPMI, que é aquela que o ex-ministro e atual senador Ciro Nogueira já havia declarado que tem as assinaturas necessárias e que tem uma diferença muito importante da CPI, que vale a pena a gente lembrar. A CPMI, ela é de instauração imediata. Uma vez assinada, ela não passa por aprovação dos presidentes de nenhuma das casas. Ela deve funcionar com efeito imediato.
Já a CPI, apesar de ter as assinaturas necessárias, isso vai depender aí do presidente da Câmara de autorizar ou não essa CPI a funcionar. Agora, o PT não só é contra a CPMI, como também não assinou a CPI na Câmara. Eles estão agora dizendo que o escândalo começou em 2019, isso foi toda uma manobra do governo Bolsonaro e foi o governo Bolsonaro que inaugurou tudo isso, apesar das investigações já trazerem vestígios lá para trás, em 2016, que era ainda no governo da presidente Dilma, antes até do governo Temer. Então, essas informações, elas vão ficando desconexas para que tentar achar, isso aqui, vamos tentar colar. E é aquilo que a gente sempre fala aqui, Capês, esse governo não se sustenta se não for baseado em narrativas. É a narrativa da Amazônia, é a narrativa do preço global, é a narrativa do que for, e agora é a narrativa de que o aposentadão começou com o Bolsonaro e que ele é o grande cabeça disso. Olha, você está vendo aí a oposição, a base bolsonarista do parlamento, defendendo investigação, como você muito bem colocou. Agora, sabe o que não dá para ver também? É quando a gente vê, Capês, pessoas da própria base do governo, ou que um dia fizeram parte da base do governo, desencorajando aposentados de denunciarem os supostos saques. Isso aconteceu lá em Minas Gerais, o ex-deputado do PSB, que foi e disse, ele que faz parte de uma instituição, de um sindicato ligado à CONTAG, dizendo, olha, não vá ao banco reportar se você teve descontos indevidos, vá até o sindicato que descontou e ali faça sua denúncia. É pouca vergonha, né, Capês? É tentando manter ali o dinheiro dessa maneira nas mãos de quem não deveria estar. O ponto central dessa discussão toda, claro, a investigação tem que acontecer, tem que puxar os fios, teve campanha eleitoral sendo financiada com esse dinheiro, teve ação política sendo financiada com esse dinheiro e tem que descobrir, seja o que for, custe o que custar, desagrade a quem desagradar. Agora, o ponto principal é quem é que vai pagar essa conta. Não dá pra gente aceitar que esse dinheiro saia do bolso do contribuinte. Roubam o nosso dinheiro, roubam os nossos aposentados e agora fazem os nossos aposentados pagarem pelo dinheiro roubado. Isso é vergonhoso. Paulo Loyola, uma recente pesquisa da Quest estava dando 58% a rejeição ao governo Lula. Nós não sei se temos ela hoje aqui. Como é que o governo deve lidar com isso? O vídeo do Nicolas Ferreira, fazendo duras críticas ao governo pela fraude do INSS, já está atingindo, estava 125 milhões, deve estar uns 140 milhões de views, eu não sei quais são os últimos números. E agora o governo, Sidônio Palmeira, tenta fazer um contragolpe, e usando aqui a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. Parece que ela começou mal já, dizendo que quem não deve não teme, como eu não temo, eu não quero investigação. Isso aí é que nem a Dilma dizer que o Papa é muito católico. Eu queria ouvir a sua opinião, como se deve lidar com relação a esta situação, um profissional de marketing político que daria apoio a esse governo profissionalmente. Bem, Capês, eu não sei se eu entendi adequadamente o que você falou no fim. Eu não dou nenhum tipo de apoio ao governo financeiramente. Não. Eu disse o seguinte, não tenho nenhum tipo de ligação com o governo. O que seria, não você, o que um profissional de comunicação, o que o Sidônio Palmeira, que está na comunicação, com apoio de profissionais, poderia tentar fazer para reverter esta crise provocada pelo INSS. Não você especificamente, você está falando como um professor, cientista da matéria. Bem, Capês, na verdade, é uma situação extremamente desconfortável para o governo, está sendo utilizada de maneira adequada pela oposição, está no seu papel de denunciar, de investigar e de trazer à tona toda a verdade relacionada ao assunto. De fato, há um sentido bastante razoável quando vocês apontam a desconexão entre dizer que algo começou no governo Bolsonaro e aplicar esta responsabilidade a ele e não apoiar o início das investigações. Mas, do ponto de vista da comunicação e do marketing, a gente precisa entender que cada um conversa com as suas bolhas. A bolha que consome o Nicolas, por exemplo, não está muito preocupada se isso começou no governo Bolsonaro, se isso começou no governo Temer. Eles querem, obviamente, enquanto oposição, que são ao governo, atribuir essa culpa, independente das investigações que estão começando, atribuir essa culpa ao governo Lula. Do ponto de vista do lado oposto, o governo desenvolve sua própria linha e, de fato, há alguns marcos importantes do processo
que na verdade são inclusive anteriores ao governo Bolsonaro, são do governo Temer, alguns pontos nos quais... 2016, é verdade. Exato. No qual começa ali questões relacionadas a esses descontos. Tem um certo aumento no governo Bolsonaro, tem alguns pontos legislativos nos quais cabe discussão, se incentivaram, se não incentivaram, se facilitaram ou se não facilitaram. Tem também uma linha narrativa, particularmente que eu acho interessante, que quem teve a independência para realizar a investigação foi a Polícia Federal dentro do governo Lula, então reforça aí também uma narrativa do governo de que não há um impedimento ao funcionamento da Polícia Federal, né? E aí contrapõe-se isso mostrando o Bolsonaro falando que interviria na Polícia Federal para proteger um filho seu, por exemplo, coisa que ele já falou publicamente. Então, mas é importante a gente entender que a Gleisi está falando com a base de defesa do governo, Nicolas está dialogando com a base de oposição ao governo e no meio disso tem um país que está sendo extremamente prejudicado por parte da sua população mais vulnerável, sofrendo descontos que fazem falta na vida dessas pessoas e que eu reforço, assim, acho que a gente tem que investigar muito profundamente e punir muito exemplarmente todos os envolvidos. Tudo bem. Luiz Augusto, essas associações, sindicatos, estão infiltradas de criminosos. E tem criminosos que são lobistas. Esse careca do INSS, esse cara roubou mais de 50 milhões até agora que a polícia já descobriu. O procurador-geral do INSS, à época, também, tipo 11 milhões na conta da mulher. Tem gente que fizeram 11 viagens para a Europa levando malas de dinheiro. E a Polícia Federal está em cima desse assunto. Então, isso aconteceu no governo Temer, no governo Bolsonaro e no governo Lula. Mas sem o envolvimento de qualquer dos presidentes. Como você vê a questão que neste governo tem um ministro que já tinha sido demitido por envolvimento em corrupção, que é o ministro Carlos Lupe, tinha sido demitido do governo Dilma em 2011 por estar envolvido, ele como ministro do Trabalho, no mesmo esquema de descontos indevidos, que volta ao Ministério agora da Previdência Social, toma conhecimento em junho, oficialmente em nome do governo, e não faz absolutamente nada. E agora aparece o presidente do INSS, que era o anterior presidente, que ele dizia confiar, envolvido numa planilha, como beneficiário de propina do tal do careca de INSS. Como você vê essa guerra de narrativas aqui, lembrando da medida provisória apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que determinava que todo aposentado e pensionista deveria autorizar novamente a cada ano e que o Congresso cassou. Capesso, sua pergunta é profunda e segue uma linha de raciocínio muito inteligente. É aquela história, será que sempre souberam e nunca fizeram nada? Inclusive, até essa medida provisória, será que ela foi provocada à época, lá no governo Bolsonaro, diante de alguma suspeita? Então, na verdade, o que a gente vai tentar descobrir é o grau de negligência, né, de falta de observação. A gente chama isso no direito penal, muitas vezes, até de cegueira deliberada. Então, será que está acontecendo alguma coisa de errado no INSS? Eu não quero saber, porque eu sou presidente da República e se estourar a bomba, isso vai prejudicar. Tanto é que está estourando a bomba agora e está afetando diretamente o governo que está no poder. Então, nós não sabemos se os governos anteriores tinham desconfiança e se não agiram ou se agiram de alguma forma, como, por exemplo, dessa medida provisória. O que a gente pode tirar de saldo é que era uma medida provisória positiva, que tentava, de alguma forma, estancar um problema se ele soubesse ou tentar impedir novos problemas. Isso tem que ser, de fato, elogiado. A questão é aquela dúvida, né? Pelo menos eu que estou fora do governo, sempre vi com desconfiança alguns agentes envolvidos do INSS. Né, vazamento de dados, quando a gente trabalha com golpes financeiros aí relacionados até a esses empréstimos consignados. O problema é que não falta ou faltou para a história do INSS. Agora, o Capês traz uma informação que seria o suposto envolvimento do ministro agora, e ele inclusive foi exonerado de saber pelo menos, ou ser coautor e ter algum tipo de vantagem, ou pelo menos deixar acontecer sem ter tipo... Mas o ex-presidente do INSS, que é o Stefanuto, tá lá Stefa na anotação do careca do INSS com menção... Aí já não é mais omissão, aí já é envolvimento direto com a quadrilha. Perfeito. Isso que eu falei. Pode ser que alguns agentes estavam
sendo remunerados, né, sendo de alguma forma beneficiados dos atos criminosos. Outros, às vezes, simplesmente lavaram as mãos e deixaram acontecer para não estourar a bomba. A questão é que, claro, as investigações estão desvendando e é interessante ver esse debate político, por quê? O Paulo trouxe aqui a situação do governo não ser contra a Polícia Federal investigar. Mas a investigação pela polícia é uma obrigação, né? A polícia, diante do crime, ele deve agir, até por uma questão de prevaricação. Agora, existe a questão da investigação pelo Poder Legislativo, que é a CPI ou a CPMI, quando é uma comissão mista envolvendo Senado e Câmara. E por que agentes aí do governo são contra a instauração de uma CPMI? Qual seria o ponto negativo? A gente sabe que, claro, algumas CPIs foram instauradas para imprensa, né, para eles ganharem algum tipo de capital político com a divulgação da imprensa, né, não envolvendo a imprensa. Mas diante de um escândalo desse tamanho, com valores tão altos envolvidos, que a gente precisa procurar saídas e lições daqui para frente e responsabilizar os autores, eu sou totalmente a favor de uma CPMI. Vamos investigar, inclusive, com o apoio do Poder Legislativo, que tem também formas de encontrar novas provas, inclusive remeter isso ao Ministério Público e à Polícia Federal e Polícia Civil. Então, eu não consigo imaginar as razões desses que hoje são contra a instauração de uma CPMI e eu consigo imaginar, Capês, o que você me pergunta, de envolvimento direto de agentes políticos, seja para se beneficiar financeiramente ou seja para outros apoiadores, e aí até um ganho indireto, que seria como acontecia no Mensalão e na Lava Jato, um ganho financeiro só em época de eleição, financiando campanhas. Agora, é grave de qualquer jeito, né? Minha querida cientista política, professora Maria De Carli, o que está acontecendo com a comunicação desse governo? Primeiro ele começa com a narrativa dos Yanomamis. Aí descobre que morreu mais Yanomami no governo dele que no do Bolsonaro. Depois, vamos salvar a Amazônia. Dá um azar que é um incêndio no Pantanal, na Amazônia, e a ministra do Meio Ambiente, o que a senhora vai fazer? Não, isso é terrorismo ambiental. Não, mas o que a senhora vai fazer? É terrorismo ambiental. Depois vem a questão do ministro Haddad, está prometendo uma benesse atrás da outra, e o déficit fiscal aprofundando a dívida pública. E agora, diante de um escândalo como esse, o governo vem e diz, eu sou contra investigar. Pois é. Não tem que ter CPMI. Deixa a Polícia Federal fazer o trabalho dela. Não tem que ter CPMI. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma investigação. Como eu não tenho uma investigação, não investigue. Não é meio contraditório isso? É complicado mesmo, é feio até. Eu estava, antes de vir para cá, para Jovem Pan, eu assisti um vídeo que o Nicolas Ferreira acabou de lançar nas redes, que é um corte rápido, Tramontina, como muitos políticos gostam de usar, que é ele falando justamente disso. Por que nenhum congressista do PT quer apoiar a CPI ou CPMI? E, de fato, a gente falava aqui na minha fala anterior, a questão da publicidade. O próprio Paulo Loyola e o Capês trouxeram essa bola, né? De como reverter essa má publicidade, essa impopularidade que o governo vive. Eu vejo um Lula 3 cansado e sem vontade de fazer política, porque se eu tivesse preocupada com o meu mandato, eu estaria lá com a minha ministra das Relações Institucionais, tentando de tudo falar com os meus deputados, senadores, membros do Congresso, para aderir sim à CPI. É muito importante, porque, gente, isso não é... Vocês falaram aqui, é um rombo, a gente sabe que sobrepõe-se governos, entra, sai governo, é um rombo que afeta a população brasileira como um todo. E aqui não tem que ter polarização, tem que ressarcir essa parte da população brasileira, que é a parte que mais sofre, que é uma das partes mais vulneráveis da nossa sociedade, que são os idosos, que passaram a vida contribuindo com impostos e quando chegam na aposentadoria não podem nem desfrutar do que eles colheram ao longo da vida. Então, sim, Capês, é muito triste o que está acontecendo e o governo deve se preocupar. A eleição está aí, por favor, vamos puxar aí a corda dos congressistas do PT para apoiar essa iniciativa do Legislativo de investigar o que aconteceu. Meu querido Henrique Kriegner, você que é um homem que prima pela lógica, a filosofia lógica, eu não consigo entender esta frase da ministra Gleisi Hoffmann. Eu quero a verdade, guardem as provas. É mais ou menos isso. O governo não teme nada, por isso não investiguem, por favor. Você acha que é um tipo de comunicação errada? O Nicolas já está indo para... 134 milhões. Tá, obrigado, Guguto. Agora o doutor Luiz Augusto Durso acaba de informar. Então, atualizando. São 134 milhões.
Por que o Nicolas atinge 134 milhões? Veja só, quantos votos teve o Bolsonaro no segundo turno? 50? Por aí, é. Então, nós estamos falando de mais do dobro de pessoas. Então, ele está atingindo não só... Furou a bolha. Não é a bolha bolsonarista, ele está falando para 134 milhões. Só que, tecnicamente, não são 134 milhões de pessoas. É visualização 134 milhões única. de visualizações. Ou seja, se uma mesma pessoa viu 10 vezes, isso conta como 10 visualizações. O Paulo Loyola diz, pode ser não, normalmente uma pessoa pode acessar mais de uma vez. Mesmo assim, é muita gente. 134 é muito mais. Tá? É muito mais do que 50 milhões, mesmo que não sejam 134, foram 70, 60 milhões. Então, eu pergunto a você, por que o Nicolas, ele personifica esta credibilidade quando ele fala, a ponto dessas pessoas se interessarem, e o governo, representado pela ministra das Relações Institucionais, não personifica esta credibilidade? O que está mostrando um lado que não está mostrando o outro? Por que um lado está ganhando a guerra da comunicação e da credibilidade? O Nicolas Capês é genial. O Nicolas, ele é genial em muitos aspectos, além de ser uma pessoa íntegra e muito positiva para esse momento também, que acrescenta muito para esse momento nosso do Brasil. Mas nesse caso aqui, específico, ele nem está aplicando tanto da genialidade dele. Ele está simplesmente dizendo a verdade e aquilo que o povo quer. Não tem uma grande estratégia por detrás. Ali é simples. Algo de muito valor foi roubado. Aposentadoria do povo. Quem são os aposentados? Aqueles que trabalharam a vida inteira e que confiaram no sistema para ter agora um respiro no final da sua vida, que estão mais velhos, ou aqueles que tiveram algum tipo de interrupção na sua carreira e que agora são aposentados também. São pessoas em situação, a gente pode considerar aqui respeitosamente, como em vulnerabilidade. Essas pessoas tiveram a sua garantia retirada por conta de ganância. E agora, a ministra Gleisi, ela aposta na estratégia do La Garantia Soy Yo. Não precisa investigar, não precisa ir mais a fundo, não. Confia aqui em mim, confia no pai Lula, que a gente vai aqui responder todas as perguntas. O Lula vem à tona no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, no Dia do Trabalho, e ele faz aquele vídeo com musiquinha no fundo e até um sorrisinho na cara, dizendo que foi graças aos investimentos do seu governo que descobriram a fraude. Quase que dando risada da cara. As pessoas estão se sentindo traídas, elas estão sentindo a minha aposentadoria, que eu lutei tanto para conquistar, está sendo surrupiada de uma forma silenciosa. E não viram, pode falar que o governo está fazendo o papel que está fazendo, mas a impressão que é comunicada para a sociedade é que isso não está tirando o sono do governo, é que isso não se transformou uma grande bandeira. Agora o Nicolas está se posicionando como ele deve se posicionar, como um representante do povo, é para isso que ele foi eleito, e ele está simplesmente falando a verdade, dizendo, olha, que haja investigação, que haja punição, que haja ainda a continuação do caminho do dinheiro, follow the money, porque esse dinheiro foi para muito mais longe do que simplesmente o caixa dos sindicatos, que os sindicatos não têm despesa para tudo isso, não. Então, a gente tem ali uma pessoa falando a verdade e outro querendo fazer alusão a outras coisas para proteger os amigos. Quando o presidente Lula, ele não demite o ministro Lupi de cara, ou ele não faz uma limpa, não, ele não fez nada, porque quem pediu para sair foi o Lupi. Ele não pediu investigação, ele não congelou o acesso do Lupi ali. E ele, ao sair o Lupi, ele nomeou quem o Lupi indicou, que é o número 2, que estava na reunião, tomou conhecimento e se omitiu também. E deixa claro que ele quer mais manter os amiguinhos próximos, não quer prejudicar a sua base governista, em detrimento aí do cidadão. O cidadão que paga imposto, o cidadão que votou inclusive nele, o cidadão que está passando por necessidade, agora aí fica a ver navios, porque ele vai fazer o próprio cidadão pagar pelo roubo do que aconteceu. Então, é uma comunicação muito negativa. Poderia ter sido melhor explorado até, obviamente eu não sou da base do governo, mas eu falo, olha que oportunidade o presidente perdeu de falar para sua base de que ele agora seria o guardião que devolveria a aposentadoria. Saiu mal. Isso. É isso que eu ia perguntar aqui para a Maria Descartes, que ela é cientista política. Sim. Se o governo aparecesse, o presidente, com um tom mais sereno, até sombrio, sentindo o impacto do desvio, porque são pessoas, a maioria da zona rural. Sim. São pessoas idosas, que não estão mais com capacidade laborativa, perderam a sua condição até física, fisiológica de produzir, e recebiam ali um salário mínimo e meio, e está tirando dinheiro da sobrevivência destas pessoas. O presidente não deveria aparecer com um tom mais sereno,
manifestando solidariedade a essas pessoas, determinando a responsabilização plena de todos. Ele apareceu num tom vibrando, parecia que ele estava comemorando, só faltava aquele chapeuzinho de festa de aniversário. Não é uma forma equivocada de fazer uma comunicação? Onde que essa Secretaria de Comunicação está errando? Olha, Capês, a gente não precisa ir muito longe, não. A própria cuidadora da minha avó, que é uma idosa, também recebendo um salário mínimo da aposentadoria, no caso dela, ela foi vítima desse golpe por quase 2 anos. E ela não entendia porque o dinheiro estava ali sendo descontado. Ela não conseguia se lembrar de ter aderido a nenhum tipo de benefício. Então, o problema está muito mais próximo do que a gente pensa. Eu fiquei refletindo a sua pergunta aqui, Capês, e como deve estar sendo complicado para o ministro das Comunicações, para o governo Lula, porque já tem toda essa má fama, né? Toda essa associação atrelada ao PT com a corrupção. A gente sabe que nos governos anteriores tivemos os esquemas do Mensalão, o Lava Jato, tudo isso associado quando um governo petista estava no comando do país. E agora, ainda mais, a gente tem essa situação com o INSS, ou seja, uma situação extremamente delicada para um governo que certamente quer se manter no poder e vai buscar a reeleição. Eu acho que o Lula, nesse momento, ele está tentando não se associar muito a essa situação. Porque, veja, se ele fizer um pronunciamento... Eu estou fazendo uma análise muito, assim, técnica do que a comunicação dele deve estar pensando. Se ele for a público e informar e falar sobre, né, num tom mais sombrio, num tom mais preocupado, isso pode ser um tiro no pé, por justamente essa má fama que já temos relacionados a esquemas anteriores e virar motivo de já piada, principalmente com oposição, e não reverter nenhum resultado de fato. Então, eu acredito que ele está tentando baixar a fumaça, fazer a fumaça baixar um pouco, correr com a devolução desse dinheiro que foi desviado e, a partir daí, tentar vir com uma comunicação mais séria e mais sombria, mais sóbria. Porque, meu querido Durso, a melhor maneira de você mostrar que não tem medo é apoiar uma CPI, ainda que uma CPI política, ela traga desgaste político, mas pode demonstrar que a fraude se encontrava, não atingiu o presidente, estava mais abaixo. E o presidente não participou disso, tanto que os próprios ministros eles estão sendo responsabilizados. Escolheu mal e demorou para reagir, mas a investigação poderia... Por que você vê essa inércia, esse medo e tentar, na base da narrativa, tentar coibir uma apuração de algo tão importante? Eu vou lembrar que quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, começaram a falar A, B, C, D, eu falei, está instaurada a CPI. Trouxe a CPI, aprovamos por unanimidade, pode investigar o que quiser. E aí, melhor maneira de você esclarecer. Quem não deve, não teme. Queria te ouvir. É uma pergunta interessante, Capês. Na minha opinião, essa reação é porque... Sabe aquela premissa de que você nunca faz uma pergunta sem ter certeza da resposta? Como que você instaura ou apoia uma investigação ali dentro do Congresso Nacional sem saber o que poderá surgir ou sabendo que o que poderá vir à tona vai atrapalhar politicamente ou ser catastrófico? Eu não estou nem falando de punição penal, mas o desgaste político. Foi interessante ver o Kriegner falando a sua crítica com relação à nomeação ao ministro, dizendo eles não estão agindo de maneira dura e preferindo proteger os seus, né? Foi a fala do Kriegner. E eu estava refletindo, pensando, será que na verdade ali é uma proteção aos seus ou a si mesmo? Até porque nós temos um instituto conhecido hoje que é a delação premiada. Então o indivíduo que sai pela porta dos fundos, se ele sai falando, ele pode trazer fatos novos que prejudicam muito quem está no poder. Então, às vezes, essa ideia de colocar pessoas próximas ou não reagir com tanta dureza à situação que foi encontrada é para não incomodar tanto aqueles que estão sendo investigados ou serão punidos, porque esses podem trazer novos elementos que podem gerar um desgaste gigantesco ou punições graves do âmbito penal. Sem dúvida nenhuma, Capês, hoje pouco importa quais são as razões. O que a população precisa fazer é que fez o Nicolas, que aproveita esse estilo de vídeo que ele já emplacou 3 vezes com altíssimo alcance para cobrar o óbvio, falar situações que a população quer ouvir e trazer muito bem o que uma oposição tem que fazer. Já que vocês estão no poder e eu apoio, por exemplo, do governo federal, a instauração de uma CPI é muito importante, por que vocês não estão apoiando?
Quais são as razões? Expliquem. Ele só está questionando. E aí, ao invés do governo federal explicar, ele faz o que pode fazer de pior, que é atacar, dizendo, não, a gente não tem medo de investigação, quem tem são vocês, quem tem são o ex-presidente, que é o líder de vocês, isso pega muito mal. Então, essa é a minha visão da questão sobre por que o governo hoje tem protegido certas figuras que foram apontadas nas investigações e por que o governo não tem agido de maneira tão contumaz com relação ao que se espera. Mas eu concordo com você, Capês, quem não deve não teme, e diante de um absurdo caso como esse, de um detalhe importante que eu anotei aqui enquanto todos falavam, não é dinheiro que as pessoas optaram por colocar, não é que elas escolheram um banco, colocaram o dinheiro lá para investir e perderam, elas são obrigadas a recolher, em quase sua totalidade, em regra você paga lá o INSS já quando há o registro em carteira. O indivíduo recolhe a vida inteira de maneira obrigada, porque se não fizer ele está sonegando e eles roubam o próprio dinheiro que o trabalhador é obrigado a recolher. Esse recado dói demais no coração do trabalhador, porque ele fala, poxa, você, Estado, me obriga a pagar e depois me rouba esse dinheiro. É uma sacanagem tremenda. Agora, o Henrique Kriegner, vamos girar aqui na mesa um outro assunto, que é ligado a isso, a INSS. Estou estranhando a Polícia Federal, que fez um bom trabalho, uma ótima investigação até agora, com o apoio da Controladoria Geral da União. O Dr. Vinícius Carvalho está de parabéns, porque no caso, por exemplo, do tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, foi decretada uma prisão preventiva sem contemporaneidade, não havia ali risco ao processo, ele já estava afastado, já era outro governo, ele fica preso quase 4 meses, não tem acesso ao seu pai, fica proibido de falar com a sua esposa e, coincidentemente, ele sai no mesmo dia que ele faz a primeira das suas 11 versões em que ele fez a suposta colaboração premiada. Eu não estou dizendo que, com relação a autoridades que se omitiram ou que estão surgindo agora um nome numa anotação, coubesse isso. Mas, no caso do Careca, o Carequinha do INSS, já está comprovado o desvio de mais de 50 milhões. Eu não vi nenhuma representação da Polícia Federal pedindo a prisão preventiva, pelo menos do Careca. Porque já que o método de investigação passou a ser colaboração premiada, Exato. Prende para delatar. Delatou, solta. Não está havendo 2 pesos e 2 medidas agora, num caso... Primeiro, ele foi preso por causa da carteirinha, falsificação da carteirinha de vacinação, que já vai ser arquivado. Agora estou falando do roubo de milhões de aposentados pensionistas. A Polícia Federal não pediu a prisão preventiva do Careca do INSS até agora? Você não está estranhando isso? Demais, Capês, demais. Até porque a gente já vinha denunciando isso já há muito tempo, que é essa postura, e a gente não pode dizer que vem de dentro da Polícia Federal, mas daqueles que têm aí o poder sobre a Polícia Federal, sobre os policiais, muitas vezes, e que aplicam cada cada cabeça uma sentença, quando não deveria ser dessa maneira. Eu acho que isso se aplica para o Careca e também se aplica, volto a trazer ele aqui para a mesa, ao ministro Carlos Lupe. Porque, óbvio, é diferente que o Careca do INSS tem ali índices de envolvimento, indícios de envolvimento muito maiores do que o próprio ministro. Mas é bem verdade que o ministro está numa posição muito suspeita. A hipótese de que ele esteja envolvido, ou por omissão, ou até por envolvimento direto, ainda não foi descartada. E ele permaneceu no cargo mesmo depois das denúncias, mesmo depois de tudo vir a público por um bom período. Não é uma hipótese também que ainda no poder de ministro ele não seria alguém que poderia apagar provas, interromper a investigação? Não é uma hipótese a ser considerada? Se fosse do outro lado da bancada, a gente sabe muito bem como que isso teria sido lidado, especialmente considerando a indicação agora do novo ministro, que era o seu número 2 e que também estava presente na época das denúncias. Então, tudo isso é muito estranho, porque mostra pra gente que existe sim um lado nessas investigações e que elas vão tomando um lado muito perigoso, quando o que o brasileiro espera, e eu tenho minhas preferências políticas, tenho meu posicionamento, tenho meu voto na época da urna, mas diante de um escândalo desse, não é isso que nós estamos conversando aqui. O que a gente quer é justiça, o que a gente quer é que o dinheiro roubado seja identificado e denunciado, e toda e qualquer pessoa de direita, de esquerda, cima e embaixo, que se beneficiou por esse esquema, seja exemplarmente punido. É isso que todo brasileiro de bem espera. Agora, minha pergunta é a seguinte, Paulo Loyola, esquece se é governo Temer, se é governo Bolsonaro, se é governo Lula, nem vou falar do ministro Carlos Lupe agora.
O careca do INSS, que comprovadamente roubou mais de 50 milhões, a Polícia Federal não deveria pedir a prisão preventiva dele? Não tem sido esse o método de investigação? Por que está parando por aqui? Não estamos ouvindo falar mais nada. Capês, acho que do ponto de vista jurídico, inclusive você tem muito mais conhecimento para falar sobre isso, é professor do campo e eu não tenho efetivamente o que dizer. Agora, eu queria falar uma coisa aqui. Acho que há uma injustiça em relação ao ministro Lupe. Não há, hoje, qualquer evidência de participação do ex-ministro em qualquer coisa relacionada ao processo. Inclusive, justificou-se, mostrou o que estava sendo feito, no tempo que estava sendo feito. Bem, eu já até falei isso aqui no programa algumas vezes. Eu venho da área de gestão pública, eu fui funcionário público 12 anos. As coisas no funcionalismo são lentas, de fato não são rápidas. De fato tem processos a serem seguidos. E repito, não há qualquer evidência de participação do ex-ministro Lupe em qualquer tipo de desvio neste processo. Sobre o Careca especificamente, no qual, de fato, há evidências nesse sentido, me parece que sim, que já há materialidade para se pedir algum tipo de prisão preventiva. Ainda que eu acho que você pode até explicar isso para o público, Capês, a prisão preventiva ela é pedida quando há algum tipo de tentativa de fuga, de intromissão no processo, e não somente pelas evidências da participação em si, mas posso estar enganado. Sim, quando há indícios de que ele possa, livre, continuar praticando fraudes ou, como ele tem o domínio de várias informações, acobertar provas ou evidências. Então, ele solto tem todas as condições de ir apagando e eliminando provas e dificultando a investigação. Mais do que nunca, seria um motivo processual para sua prisão preventiva. Lembrando que do Lupe, nós estamos falando até agora da sua omissão. Tomou conhecimento, podia ter agido e se omitiu, portanto, irresponsabilidade administrativa. Como a investigação está no começo, me limitei a falar do careca do INSS.